nós já, através do nosso site, já comunicamos o afastamento, o pedido de desligamento feito pelo Roberto, e informamos também que o departamento de futebol, o Adauri, deixa a função como a função diretora. O futebol do Inter tem 3 compromissos, são 3 jogos, futebol profissional, e o Rodrigo Caetano é o comandante do futebol do Inter. Presidente Marcelo Medeiros, por qual motivo o Roberto Melo saiu do cargo? Qual a razão que fez essa saída ocorrer? E a ideia agora é que o Rodrigo Caetano, que é profissional, seja o comandante do futebol, se reportando diretamente ao senhor, ou o senhor pretende agora, ou no ano que vem, nomear um outro quadro político para assumir o lugar de vice de futebol? Sabe que eu tive o privilégio de ser diretor de futebol e vice de futebol antes de chegar à condição de presidente do clube. Uma vez um treinador disse que esse futebol do Esporte Clube Internacional era uma atividade extremamente difícil e é uma atividade muito desgastante e exige não só a tua determinação, mas também exige apoio familiar, exige uma condição profissional que te permita te dedicar para o clube, uma vez que é uma função não remunerada, né? O Roberto ficou à frente do Inter durante 3 anos, cara. Eu acho que nós, do Conselho de Gestão, a gente agradece a todos os serviços que ele e o Adauri prestaram. O momento mais difícil da história, a remodelação do clube lá, com aquele grupo identificado com rebaixamento, e que nessa caminhada que nós fizemos juntos, há 2 meses atrás nós estávamos disputando uma Copa do Brasil. Depois da não conquista da Copa do Brasil, a gente entrou num processo de não manter o mesmo ritmo e desempenho, a pressão, óbvio, inerente ao cargo aumentou, e depois do resultado de ontem ele estava muito chateado, e no início da tarde nós conversamos e ele tomou essa decisão, e a gente respeita e acata. Não, assim, o que nós temos? Nós temos 3 jogos. O Inter tem 3 jogos. O Inter hoje está na Libertadores da América, na pré-Libertadores, mas que é Libertadores. Então nós temos um jogo contra o Botafogo, outro jogo contra o São Paulo e um jogo contra o Atlético Mineiro, onde nós, mantendo a nossa vantagem, nós atingiremos o nosso objetivo. O Rodrigo, dentro de um processo de profissionalização, é o responsável pelo departamento de futebol e se reporta diretamente ao Conselho de Gestão. Presidente, a gente lembra que a especulação da demissão do técnico Odair Helma aconteceu lá em Alagoas, justamente com uma entrevista do próprio Roberto Melo. Cerca de um pouco mais de um mês depois da saída do técnico Odair Helma, até os resultados também não são tão positivos. Recentemente, o próprio Roberto Melo pede esse desligamento do Internacional. Isso também não pode parecer que pode ter sido um erro, a demissão do técnico Odair Helma? Eu acho engraçado esse tipo de pergunta, porque durante um ano o Odair era chamado de medroso, o Odair era chamado de retranqueiro, o Odair era questionado, o Odair não tinha experiência, e o Odair, depois do Rubens Minelli, foi o treinador mais longevo na história recente do clube. Nem tão recente, porque o Minelli faz 40 anos. A grande maioria de vocês aí não tinha nascido. Trocar treinador não é por pressão externa, é por um diagnóstico interno. E é uma das decisões mais difíceis que um dirigente tem que tomar. Eu acho que tu
tem que ter uma coerência, né? Se nós fizemos uma avaliação de que o grupo não estava rendendo e a ideia era, na mudança, fazer uma mudança que desse uma reação, eu não posso voltar atrás da decisão que eu tomei. Agora, tu pode questionar se a mudança deu resultado. Tá difícil, nós continuamos com a mesma dificuldade, mas continuamos dentro do objetivo que a gente traçou. Faltam 3 jogos e é isso que nós vamos buscar. Presidente, de que forma essas trocas no departamento de futebol interferem no planejamento e no processo de construção de 2020, que eu imagino já tenha começado? Trocam as pessoas, mas o trabalho continua. O trabalho não é feito só pelas pessoas que saíram. O trabalho é feito principalmente por profissionais. O Inter tem uma área de prospecção, de avaliação, que está sempre atenta ao que está acontecendo no mercado de futebol, de análise. Isso é feito em conjunto com a comissão técnica. Nós temos uma comissão permanente. Nós temos pessoas do departamento profissional que são do departamento de futebol, que são profissionais, que trabalham com isso. E que até ontem, o coordenador, a pessoa mais graduada dentro do futebol, era o vice. Mas quando todos os movimentos que são feitos no que diz respeito ao planejamento, tem o acompanhamento direto do Rodrigo Caetano. Então, não mudam as pessoas, mas o trabalho é o mesmo. Marcelo, aqui atrás. Na saída do técnico Odair Hellmann, teve muita pressão externa da torcida. Esse desligamento do Melo agora, pra ti, o quanto essa pressão externa, essa cobrança da torcida pelo desligamento do Melo, tu acha que influenciou nesse pedido de desligamento? Pra mim, nada. Pra mim, nada. Nós não tomamos decisões por motivos externos. A iniciativa partiu do Melo. Acho que o Melo é um cara inteligente, é um cara correto, sofreu uma série de insinuações injustas e levianas, que eu acho que ele, inclusive, vai tomar alguma medida judicial a respeito. Mas é do cargo. Isso é do cargo. Quem não está preparado não pode sentar aqui. Então, nós não estamos fazendo nenhum... E a torcida, ela tem o direito de protestar, de criticar, de exigir, de se manifestar. Mas a gente tem que ter a serenidade para conduzir o clube tanto na hora boa como na hora ruim. Melo, ontem o Rodrigo... Medeiros. Ai, desculpa. Ontem o Rodrigo Caetano, ele falou sobre vergonha no vestiário, que os jogadores entraram depois da derrota com muita vergonha no vestiário. O que tu analisa desse momento? É isso que o grupo está sentindo mesmo? Olha, o que preocupa num vestiário depois de uma atuação como a de ontem, é se os jogadores pegassem seus fones e começassem a ouvir música como se nada tivesse acontecido. Um grupo sério, um grupo comprometido, é um grupo que se indigna. E o grupo estava abatido e indignado. Inclusive agora, me dirigindo para essa sala de imprensa para conversar com vocês, eu estava conversando com o Lomba. E o sentimento dele é exatamente esse. E que depende de nós. Que esse é o grupo que há 2 meses atrás estava disputando uma final de Copa do Brasil. Que não é uma questão de acreditar. A gente confia nesse grupo para nos levar à meta que nós temos pela frente. Então, se tu não tens um grupo indignado, um grupo que sabe que não fez uma atuação da grandeza do clube, e que se tivesse uma postura como se nada tivesse acontecido, aí sim, nós não iríamos a lugar nenhum. Mas passa por ter esse sentimento de indignação para tu poder reverter e fazer, ou superando, ou se doando mais para atingir
os resultados que a gente precisa para manter a vaga que até o momento é nossa. Presidente, você teme que no seu último ano... Tu é carioca? Não sou gaúcho, presidente. Eu gosto de você, né? Gosto de você. Presidente, você teme no seu último mandato aí como presidente ficar de fora da Libertadores do ano que vem? Tia, meu primeiro ano de mandato foi a Série B, velho. Se eu jogar uma Sul-Americana, não tem medo de nada. Eu entrei no Inter para disputar uma Série B. Se eu tiver na Série A, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, eu não tenho medo de nada. Então, para quem já passou o que nós passamos, não tem medo. Presidente, queria recapitular um pouco a respeito da saída do Roberto Melo. O senhor falou em pedido dele de saída, eu queria que o senhor explicasse uma situação. Foi um pedido de saída, o senhor disse que ele estava bastante chateado. Chateado no sentido de entender que não poderia mais agregar ao Conselho de Administração, Conselho de Gestão do Internacional, as execuções do futebol, ou chateado no sentido de não concordar com algumas ações do Departamento de Futebol? Só para esclarecer o que deixou ele chateado. Não entendi a tua pergunta. Chateado de ações do Departamento de Futebol? Não, se ele saiu por entender que não poderia mais agregar, ou se ele saiu por algum tipo de descontentamento. Nem entramos nesse mérito, uma decisão de foro íntimo dele. Acho que 3 anos nessa função, inclusive com convívio, vocês que têm um convívio próximo do Roberto, que todo jogo dava uma coletiva. Nós já tivemos momentos de turbulência em 2017. Eu me lembro num jogo que a gente começa muito bem o campeonato com uma vitória contra o Londrina, e aí nos 2 jogos seguintes nós temos dificuldade. O Zago cai depois do jogo contra o Paysandu, se eu não me engano. E o futebol é assim, né? Tu tem turbulência, tu tem que aguentar a pressão que vem da torcida, que tem a cobrança da mídia, que é normal isso. E nós, por exemplo, quando nós efetivamos o Odair, que o clube estava num declínio técnico, que foi naquela reta final do campeonato em 2017, o Odair também passou por muita pressão, com a perda de campeonato gaúcho, desclassificação da Copa do Brasil, e nós mantivemos. Agora o Roberto, depois do jogo de ontem, por uma questão de foro íntimo, agora, que tipo de chateação ele teve, eu não sei. Eu acho que oportunamente ele vai falar com vocês. Presidente, Deu um problema aqui, viu, Calvin, no microfone. Vamos ver se volta por aqui. 4h44 na Rádio Grenal. Vai seguinte, vamos lá. Agora sim. Bom, presidente, essa é uma mudança que não era prevista, né? Não era prevista. Que tipo de reação o senhor espera da torcida e até dos jogadores? E que tipo de mudança o senhor espera que possa acontecer já sábado contra o Botafogo, diante dessa mudança que não era prevista, mas quais consequências o senhor espera que vá acontecer dentro de campo, jogadores e torcida? Como tudo isso reage diante dessa mudança que não era esperada? Olha, essa decisão que como tu bem disseste, não era esperada, é uma decisão pessoal do Roberto, acatada pelo Conselho de Gestão. A gente espera a mudança independente do movimento no comando do futebol. A mudança que a gente espera é porque eles são profissionais, eles sabem da importância da meta que tem que ser atingida, eles querem atingir essa meta, eles têm capacidade para isso, já fizeram isso ao longo desses anos, então não passa pela decisão de hoje. Agora, para a torcida, se o Inter fizer um bom jogo, uma vitória, isso aí tudo já encaminha diferente. O senhor se arrepende de demitir o Odair? Se pudesse voltar atrás, voltaria? Isso não existe. O quê? Não existe isso. Não dá para voltar atrás das decisões que a gente toma. Presidente, o Inter terá um vice de futebol em 2020 e Cecílio já começa a pensar em nomes para o cargo? Essa é uma função estatutária, né? Mas no momento, o que a gente
gente faz? Né? O clube está sempre em processo de avaliação, não só no futebol, em todas as áreas do clube, no patrimônio, no financeiro, no jurídico. Mas chega no final do ano, tu faz uma avaliação mais profunda, né? Com relatórios, com reuniões, reunião do futebol, reunião do financeiro, a reunião do patrimônio, a reunião da comunicação social, a reunião do jurídico, a reunião do marketing. Né? No final do meu primeiro mandato, todos os vice-presidentes colocaram seus cargos à disposição. Alguns foram mantidos e alguns foram trocados. Isso vai acontecer no futebol e nas outras áreas, agora no final do ano. Mas no momento nós não estamos pensando em nome para 2020, nós estamos pensando